Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, O Alquimista. Narração Marcelo Fávaro. Sua inscrição é muito importante, para que esse e mais vídeos apareçam para pessoas que realmente precisam. A literatura é de todos. Deixe o seu like e comente no final o que você achou dessa história. Vamos à obra? No alto, coroando o topo gramado de um morro cujos flancos, próximo à base, são guarnecidos pelas árvores de galhos retorcidos da floresta primeva, situa-se o velho chateau de meus ancestrais. E durante séculos, suas ameias altíssimas têm vigiado a paisagem selvagem e irregular à sua volta, servindo de lar e refúgio para a casa altiva, cuja honorável linhagem é mais velha do que as muralhas do castelo que o musgo recobre. Essas torres antigas, batidas durante gerações inteiras pelas tempestades e que aos poucos vão cedendo à lenta, mas incoercível pressão do tempo, compuseram na época do feudalismo uma das mais temidas e formidáveis fortalezas de toda a França. Das suas galerias, parapeitos e ameias, barões e condes e mesmo reis foram desafiados, sem que em seus largos vestíbulos jamais tivesse ressoado o som dos passos do invasor. Mas, desde aqueles dias gloriosos, tudo mudou. Uma pobreza pouco mais que remediada, somada a um orgulho de casta que proíbe aliviá-la com o recurso aos expedientes comerciais, impediu os descendentes de nossa casa de conservarem o antigo esplendor de suas propriedades. E o aspecto decadente dos muros, a vegetação crescida dos parques, o fosso seco e pedregoso, os pátios mal pavimentados, as torres arruinadas, bem como os pisos destruídos, os lambres carcomidos e as tapeçarias gastas. Tudo conta a triste história de uma grandeza decadente. Enquanto as épocas passavam, primeiro uma, depois outra das 4 grandes torres desmoronou, até que finalmente restou apenas uma para abrigar os descendentes daquelas que um dia foram os poderosos senhores daquela propriedade. Foi numa das câmaras amplas e depressivas dessa torre única que eu, Antony, o último dos infelizes e malditos condes de... Bem, prefiro não dizer o nome. Pela primeira vez vi a luz do dia, há 90 longos anos. Entre estes muros e meio às florestas negras e sombrias, às ravinas selvagens e às grutas da encosta abaixo, transcorreram os primeiros anos da minha tormentosa vida. Meus pais, eu nunca os conheci. Meu pai morreu quando tinha 32 anos, um mês antes de eu nascer, atingido por uma pedra que de algum modo se desprendeu dos parapeitos desertos do castelo. Sim, uma pedra. E tendo minha mãe morrido quando eu nasci, minha educação e minha formação ficaram a cargo do único serviçal que restou, um homem velho e fiel, de considerável inteligência, cujo nome, lembro-me, era Pierre. Sendo o filho único, a falta de companhia que isso acarretou para mim foi acrescentada pelo cuidado estranho que o meu velho protetor me dedicava, afastando-me dos filhos dos camponeses, cujas moradias se espalhavam aqui e ali pelos plainos que rodeiam a base da colina. Naquele tempo, Pierre disse que tal restrição era imposta sobre mim porque minha ascendência nobre me colocava acima das associações com tão plebeia companhia. E agora sei que seu real motivo, seu real objetivo, era manter distante dos meus ouvidos certas histórias acerca da
terrível maldição que pende sobre nossa linhagem. Histórias que eram contadas à noite e aumentadas pela raia miúda, entre sussurros à luz de suas lareiras. E assim, isolado e deixado à própria sorte, passava eu as horas de minha infância debruçado sobre os velhos tomos que enchiam a penumbrosa biblioteca do chateau, ou a perambular sem destino e sem propósito através das sombras perpétuas da mata espectral que circunda o lado da colina próximo à base. Foi talvez por um efeito de tais deambulações que minha mente adquiriu, ainda muito cedo, certa tonalidade melancólica. Sim, eu era um garoto melancólico. Aqueles estudos e perquirições que se voltam para o que há de escuro e de oculto na natureza atraíram fortemente a minha atenção. E sobre minha própria raça foi-me permitido aprender bem pouco. No entanto, por menor que fosse, tal conhecimento me oprimiu bastante. Talvez tenha sido, no princípio, apenas a relutância do meu velho preceptor em discutir comigo sobre minha ascendência paterna que deu origem ao terror que me senti. Eu sentia a simples menção de minha grande casa. Porém, bem, à medida que fui crescendo, tornei-me capaz de ajuntar fragmentos esparsos de discurso, involuntariamente escapos de uma língua que a senilidade começava a atrair, os quais tinham algum tipo de relação com certa circunstância que sempre considerei estranha, mas que logo se tornou sombria e terrível. A circunstância que me aludo é a idade precoce na qual todos os condes da minha linhagem encontram seu fim. Enquanto até então considerei isso como sendo apenas um atributo natural de uma família de homens que morriam jovens, ponderei depois, longamente, sobre essas mortes prematuras e comecei a conectá-las com as 3 variações do velho, o qual falava frequentemente de uma maldição que durante séculos fizera com que as vidas daqueles que eu herdei o título não excedessem o prazo dos 32 anos. E quando fiz 21 anos, o idoso Pierre me entregou um documento de família que, segundo dizia, ao longo de muitas gerações que tinha passado de pai para filho, continuando a sê-lo por cada possuidor. Seu conteúdo era de uma natureza absolutamente espantosa, e sua leitura confirmou as minhas mais graves apreensões. Por essa época, minha crença no sobrenatural era firme e bem assentada. Caso contrário, teria tratado com desdém a narrativa incrível que se desdobrou diante dos meus olhos. O papel levou-me de volta aos dias do 13º século, quando o velho castelo onde eu morava fora uma fortaleza temida e inexpugnável. Falava de um homem muito velho que um dia habitara em nossas propriedades. Pessoa de não pequenas habilidades, embora se tratasse de pouco mais que um camponês, de nome Michel, comumente designado pelo sobrenome de Malvais, o mal, por conta de sua reputação sinistra. Tinha estudos superiores aos da sua casta, buscando tais coisas como a pedra filosofal e o elixir da vida eterna. E sua reputação era grande como conhecedor de magia obscura e alquimia. Michel Malvis tinha um único filho, Charles, um jovem tão hábil quanto o pai nas artes ocultas, e que por isso era chamado de Le Sorcier, ou o Mago. Esse par, evitado por toda a gente honesta, era suspeito das práticas mais infames. Dizia-se que o velho Michel tinha queimado viva a própria esposa num sacrifício ao demônio, e o desaparecimento inexplicável de muitos filhos pequenos de camponeses eram todos atribuídos aos umbrais temíveis desses dois. No entanto,
através da natureza obscura do pai e do filho também, passava ainda assim um raio redentor de humanidade. O homem mau amava a sua cria com enorme intensidade, enquanto o jovem nutria pelo pai uma mais que filial afeição. E certa noite o castelo mergulhou em grande confusão com o desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henry o Conde. Um grupo de busca liderado pelo pai em desespero invadiu a cabana dos feiticeiros e caiu sobre o velho Michel Malvais, que se achava ocupado em mexer em um grande caldeirão fervente. Sem uma causa definida, na loucura desgovernada que vem da fúria e do desespero, o conde deitou as mãos no idoso mago, e antes mesmo que o libertasse, sua vítima já não mais respirava. Entre mentes, alegres criados alardeavam que o jovem Godfrey tinha sido encontrado numa câmara distante e pouco utilizada do grande edifício, dizendo tarde demais que o velho Michel fora morto em vão. Enquanto o conde e seus seguidores se retiravam da pobre habitação do alquimista, a figura de Charles Le Saucier surgiu entre as árvores. A tagarelice excitada dos caseiros informou-o logo do que ocorrera, mas ele não demonstrou a princípio nenhuma reação frente ao destino do próprio pai. Só então, avançando lentamente para o conde, pronunciou num acento monótono e ao mesmo tempo terrível a maldição que para sempre assombraria a casa da sua família. Que nobre algum da tua estirpe matadora idade venha a ter mais do que tens agora. E assim falou. De repente, recuando em direção à mata, sacou de sua túnica um frasco contendo um líquido incolor e atirou contra a face do assassino de seu pai, para desaparecer em seguida em meio aos cortinados escuros da noite. O conde morreu sem dizer uma única palavra, sendo enterrado no dia seguinte, com pouco mais do que 32 anos contados a partir do seu nascimento. Nenhum vestígio do assassino foi encontrado, conquanto bandos incansáveis de camponeses tivessem batido toda a mata circundante e as campinas ao redor do monte, e nada. E assim, o tempo e a falta de algo que a recordasse sopitaram a memória da maldição nas mentes da família do conde, a tal ponto que, quando Godfrey, causa inocente de toda a tragédia e agora portador do título, foi morto por uma flecha durante uma caçada, com a idade de 32 anos. Em nada se pensou a não ser na dor do seu desaparecimento. As pessoas simplesmente não lembravam da maldição. Deveriam lembrar? Era apenas uma palavra, uma frase jogada. Porém, quando anos mais tarde, o jovem conde seguinte, de nome Robert, foi encontrado morto sem causa aparente num campo próximo, os camponeses murmuraram que seu senhor mal tinha completado o 32º aniversário quando a morte o surpreendeu. Louis, filho de Robert, se afogou no fosso com a mesma idade fatal. E assim a crônica ominosa prosseguiu ao longo dos séculos. Henrys, Roberts, Anthonys, Armands, todos arrancados de suas vidas felizes, suas vidas virtuosas com pouco menos idade do que a do seu desafortunado ancestral que cometera o assassinato. Que me restavam ainda, quando muito 7 anos de existência, tornou-se uma certeza para mim quando li tais palavras. Minha vida, que até então tivera pouco valor, tornou-se para mim mais preciosa a cada dia que passava. Ao mesmo tempo em que mergulhei mais e mais fundo nos mistérios do mundo oculto e da magia obscura, isolado como eu vivia, a ciência moderna não produzira nenhuma impressão em mim.
e lidava como se vivesse na Idade Média, tão ávido quanto o velho Michel e o jovem Charles da aquisição do saber demoníaco e alquímico. No entanto, por mais que lesse, não podia atinar com o estranho feitiço que pesava sobre minha linhagem. Em certos momentos de racionalidade incomum, eu poderia ir ao ponto de procurar uma explicação racional, atribuindo as mortes precoces dos meus ancestrais ao sinistro Charles Le Sorcier e seus herdeiros. Contudo, tendo descoberto, após cuidadoso inquérito, que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu mergulharia de novo nos estudos ocultos e tentaria de novo encontrar um encantamento que pudesse livrar minha casa de seus terríveis fardos deixados pelo alquimista. De uma única coisa, porém, eu estava certo: jamais me casaria, desde que, não havendo mais nenhum ramo vivo de minha família, eu poderia desse modo, em mim mesmo, dar fim à maldição. Quando me aproximei à idade dos 30, o velho Pierre partiu dessa para melhor. Sozinho, sepultei-o sob as pedras do pátio ao longo do qual ele amava perambular enquanto vivo. Assim, tomei consciência de ser a única criatura viva que ainda restava da grande fortaleza, e na solidão extrema minha mente começou a esmorecer, e em vão protesto contra o fado iminente, reconciliando-se quase com o destino que tinha sido o de muitos dos meus ancestrais. Grande parte do meu tempo era agora empregado na exploração das salas e torres ruinosas e completamente abandonadas do velho chateau, na juventude o medo me fizera evitar, e algumas das quais o velho Pierre me dissera não tinham sido pisadas por pés humanos por mais de 4 séculos. Estranhos e inquietantes eram muitos dos objetos que eu encontrei. Mobília coberta pela poeira das eras e desmanchando-se na umidade dos anos caía-me sob os olhos. Teias de aranha, numa profusão que eu jamais vira antes, se estendiam por toda a parte, e enormes morcegos batiam suas asas ossudas e agourentas por todos os cantos naquele sombrio abandono. E de minha idade exata, incluindo-se dias e horas, eu mantinha a mais estreita conta, porque cada movimento do pêndulo do relógio maciço da biblioteca soava como uma intimação em minha existência condenada. E por fim, me aproximei do dia. Daquele dia que tão longamente eu aguardara com apreensão. Desde que muitos dos meus ancestrais foram apanhados pouco antes de completarem a idade com a qual o Conde Henry encontrara seu fim, eu permaneci a cada instante, à espera da morte desconhecida. De que estranha forma a maldição me levaria eu não poderia saber, mas havia decidido que não encontraria em mim uma vítima covarde ou passiva. Eu não iria me entregar. Eu não iria. Com renovado vigor, apliquei-me ao velho exame do chateau e do que havia nele. E foi durante uma de minhas mais longas excursões de descobrimento pela porção deserta do castelo, menos de uma semana antes da hora fatal que marcaria o limite extremo de minha estada na terra, para além do qual eu não tinha mais a ligeira esperança de continuar a respirar, que eu me deparei com o evento culminante de toda a minha vida. Tinha passado a melhor parte da manhã subindo e descendo lances de escadas semi-arruinados numa das torres mais dilapidadas. Quando a tarde avançou, busquei os níveis inferiores, descendo em direção ao que parecia ser um lugar medieval de confinamento, ou um depósito para pólvora mais recentemente escavado. Enquanto eu atravessava lentamente o corredor cujas paredes exalavam a nitrato, próximo ao pé da última escada, o piso tornou-se bastante úmido. E logo eu vi, pela luz vacilante da minha tocha, que uma parede nua, manchada pela umidade, impedia a passagem. Voltando sobre meus passos, dei com os olhos num pequeno alçapão com uma argola.
o qual jazia bem embaixo dos meus pés. Parando, consegui erguê-lo com certa dificuldade, e após o que uma abertura estreita se revelou, da qual exalavam emanações nocivas que fizeram crepitar a chama da tocha, revelando ao clarão mais forte o topo de um lanço de degraus de pedra. Tão logo a tocha que introduzi nas profundezas repulsivas ardeu livre e vivamente, comecei a descer. Os degraus eram muitos e conduziam a um corredor calçado de pedras que devia levar ao subsolo mais embaixo. Esse corredor pareceu-me de grande extensão, terminando numa porta maciça de carvalho, sob a qual a umidade do lugar escorria em gotas que resistiu energicamente à minha tentativa de abri-la. Cessando depois de algum tempo meus esforços nesse sentido, recuei alguns passos rumo aos degraus, e então subitamente experimentei um dos mais profundos e enlouquecedores choques que uma mente humana é capaz de receber. Sem nenhum aviso, ouvi ranger a porta atrás de mim, sobre os mansais enferrujados, abrindo-se devagar. Seria impossível analisar as minhas sensações imediatas. Confrontar-me num lugar tão completamente deserto quanto eu supunha ser o velho castelo, com a evidência da presença de homem ou espírito, produziu em meu cérebro um horror da mais aguda qualidade. Quando, por fim, me voltei e olhei para o local de onde vinha o som, meus olhos devem ter saltado das órbitas frente à imagem do que viram. Ali, no corredor antigo, gótico, estava uma figura humana. Era a figura de um homem trajando um gorro e uma longa túnica medieval de cor escura. Seus cabelos longos e sua barba ondulante eram de uma tonalidade azul, intensa e terrível, e de uma profusão incrível, porque a sua testa, muito mais alta do que as dimensões usuais, suas faces, profundas e densamente sulcadas de rugas, e suas mãos longas e retorcidas, em forma de garras, eram de uma brancura marmórea, mortiça, como jamais vi em homem nenhum, e o seu vulto, tão delgado quanto um esqueleto, curvava-se e quase se perdia por entre as dobras volumosas de sua peculiar indumentária. Mas o mais estranho eram os seus olhos, duas cavernas de pretume abismal, profundos na expressão do entendimento, porém inumanos no grau da malignidade. Fixaram-se sobre mim, perfurando minha alma com o seu ódio e prendendo-me ao lugar de onde eu me encontrava. E por fim, a figura falou numa voz trovejante, cuja monotonia oca e malevolência latente me fizeram gelar. E a linguagem em que o discurso se desdobrou era aquela forma deteriorada de latim que foi comum entre os homens instruídos da Idade Média e que se tornou familiar em minhas pesquisas nas obras dos antigos alquimistas e também de alguns ditos demonólogos. A aparição falou da maldição que pendia sobre minha casa. Falou-me de meu fim próximo. Aludiu ao crime perpetrado por meu ancestral contra o velho Michel Malvois e se demorou em discorrer sobre a vingança de Charles Le Saucier. Falou-me de como Charles escapara em direção ao norte, retomando mais tarde para matar Godfrey, o herdeiro, com uma flecha, quando se aproximou o dia em que ele completaria a idade que o seu pai tinha na época do assassinato. Falou de como retornar à propriedade se estabelecera, incógnito, na câmara subterrânea já naquela época deserta, cujo vestíbulo agora se moldurava o vulto medonho do narrador. Falou de como apanhara Robert, que era filho de Godfrey, num campo, e metera veneno em sua garganta, e o deixara para morrer na idade de 32, mantendo assim as infames previsões de sua maldição vingativa. E nesse ponto ficou a meu encargo imaginar a solução do maior de todos os mistérios, isso é,
o modo como a maldição tinha sido cumprida desde o tempo em que Charles Le Saucier, segundo a natureza, deveria ter morrido, já que o pai entrou em digressões acerca dos profundos estudos alquímicos dos dois magos, pai e filho, discorrendo mais particularmente sobre as pesquisas de Charles quanto ao elixir que garantiria vida e juventude eterna a quem dele bebesse. Seu entusiasmo pareceu expulsar por um momento de seus olhos a negra malevolência que tanto me perturbara no princípio. Porém, de repente o brilho feérico retornou, e com um som chocante parecido ao cício de uma serpente, o estranho ergueu um frasco de vidro, com um intuito evidente de dar fim à minha vida, tal como Charles, há 600 anos, liquidara com a do meu ancestral. Alertado por algum instinto de autopreservação e autodefesa, quebrei o feitiço que me tinha mantido imóvel desde então e assestei a tocha quase apagada contra a criatura que ameaçava minha existência. Ouvi o frasco quebrar-se de modo inofensivo contra as pedras do corredor, enquanto a túnica do estranho pegava fogo e iluminava a horrível cena com a radiância fantasmal. O grito de pavor e malícia impotente emitido pelo quase assassino pareceu demais para os meus nervos, jamais abalados, e tombei, de bruços sobre o piso lodoso, num completo desmaio. Quando por fim meus sentidos retornaram, tudo jazia imerso numa escuridão amedrontadora, e minha mente, lembrando-se do ocorrido, recusava frente à ideia de descobrir o que quer que fosse. Porém a curiosidade prevaleceu. Quem? Perguntei-me. Era esse homem do mal? E como teria penetrado no castelo? Por que procuraria vingar a morte de Michel Malvais? E como a maldição teria sido efetivada ao longo dos séculos, desde os tempos de Charles Le Saucier? A ameaça dos anos fora retirada sobre os meus ombros, pois eu sabia que aquele a quem eu tinha vencido era a fonte de todo o perigo que me ameaçava devido à maldição. E agora, que estava livre, ardia no desejo de saber mais acerca da coisa sinistra que tinha assombrado minha linhagem durante séculos e que fizera de minha própria juventude um longo e contínuo pesadelo. Determinado a fazer maiores explorações, saquei do bolso uma pedra e um objeto metálico e acendi a tocha ainda não utilizada que trazia comigo. Primeiramente, a luz revelou a forma distorcida e completamente obscura do estranho misterioso. Os olhos horrendos estavam fechados agora. Fugindo à visão, desviei-me e entrei na câmara que havia para além da porta gótica. Encontrei lá o que parecia ser um laboratório de alquimia. Num dos cantos havia um monte de metal amarelo e reluzente que faiscou fantasticamente a luz da tocha. Talvez fosse ouro, mas não parei para examinar, pois me achava estranhamente afetado por tudo que me ocorrera. Bem, ao fundo do cômodo havia uma abertura que dava para uma das ravinas selvagens da floresta, aquela floresta negra ao pé da colina. Cheio de espanto, mas conhecendo já o modo como o homem obtivera acesso ao chateau, acabei voltando. Intentara passar pelo que restou do estranho sem lhe voltar a face, mas, quando me aproximei do corpo, pareceu-me emanar dele um ruído débil, tal como se a vida não tivesse se extinguido de todo. Atônito, voltei-me para examinar a figura carbonizada e encarquilhada que jazia sobre o piso gelado, e então, de súbito, os horríveis olhos, mais negros até do que a face requeimada em que se incrustavam, abriram-se numa expressão que eu não soube interpretar. Os lábios arruinados tentaram articular palavras incompreensíveis. Em dado momento, captei o nome de Charles Le Saucier e novamente tive a impressão de que as palavras anos e maldição brotavam da boca retorcida.
No entanto, ainda não havia como atinar com o sentido de seu discurso desconexo. Frente à minha evidente ignorância quanto ao significado, os olhos de Breu mais uma vez me fuzilaram malignamente, a ponto de que, mesmo reconhecendo a completa impotência do meu oponente, estremeci ao olhar para ele. E de repente, aquele resto, animado por um último ímpeto de força, levantou sua lamentável cabeça do piso úmido e lodoso. E por fim, como eu não me movesse paralisado de medo, ele conseguiu falar, e no seu derradeiro sopro, gritou essas palavras, que desde então têm assombrado todos os meus dias e todas as minhas noites. Tolo! Berrou. Não consegue adivinhar o meu segredo? Não tem cérebro para reconhecer a vontade que durante séculos levou a cabo a terrível maldição contra a casa? Não lhe falei a respeito do elixir da vida eterna? Não sabe como o segredo da alquimia foi resolvido? Pois já lhe digo, fui eu que vivi por 600 anos para conduzir a minha vingança. Pois sou eu, Charles Dessocier. E fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Esse texto foi tirado do site lovecraft.com. É assim mesmo que escreve: www.sitelovecraft.com. O texto, a tradução é do Renato Sutana. O Renato Sutana vocês conhecem lá do site Contos de Terror, um site maravilhoso. Inclusive, ele sempre serve de ajuda, sempre que eu preciso de um conto bom, né? O Renato, ele sempre traz coisas incríveis. Ele é um apaixonado, assim como a gente, né? Ele é muito apaixonado pelo gênero e se dispõe a traduzir obras que ainda não foram, né, traduzidas. Então ele tem esse trabalho magnífico, ok? Inclusive, convido-os a conhecer Contos de Terror, é o site do Sutana. Vamos falar aqui do texto. O Alquimista não é aquele do Paulo Coelho, embora não sejam preconceituosos, viu? Tem muita gente que acha que eu vou falar que odeio o Paulo Coelho para me sentir mais intelectualizado. Só tem leitor aqui de Dostoiévski, né? Ninguém lê porcaria, né? Vocês estão lendo até horóscopo que eu tô sabendo. brincadeira, não leva a mal não. Eu não leio o horóscopo, mas respeito. Então é isso, ó. Vamos falar aqui do Renato Sutana, rapidinho, doutor em letras, professor da faculdade da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele é autor de Visita do Fantasma na Noite, que é poesia de 2002. João Cabral de Melo Neto, o poeta e a voz da modernidade, que é um ensaio que ele fez em 2005, deve ter sido para o mestrado aí. Autor de Bichos, poesia de 2005. Fim do Verão, poesia de 2009. Uma poética do Deslimite, poema e imagem na obra de Manuel de Barros, no ensaio de 2009. Deve ser aqui já para o doutorado. E mantém o site arquivors.com. Mas eu conheço o Sutana pelo Contos de Terror, tá, gente? Que é um site lá. Tá certo, Sutana com 2 N's, né? A tradução. É difícil a gente encontrar o texto com o nome do tradutor. Por isso que muitas vezes eu não dou os créditos devidos, justamente porque eu não acho de quem é o texto, né? Já que na internet sai voando por aí, né? Os PDFs. E vocês, meus amigos... Dia 15 de novembro, Proclamação da República 2022. Essa coisa de maldição que vai seguindo de geração em geração é muito Edgar Allan Poe isso aqui, né? O Lovecraft tratou aqui de uma maneira sabe? Pô, legal pra caramba o conto, mas a gente já leu muitos desses contos, né? Teve um aqui que eu li do Chekhov, de uma maldição também ligada a uma família de caçadores, né? Mas assim,
interessante, vale a audição, claro que vale, né? Mas nada de espetacular, novo, né? Eu quero trazer mais contos para vocês, só que eu estou tendo muita dificuldade em encontrar, já que são mais de 800 contos narrados. É claro que é uma infinitésima parte mínima do tanto de conto que tem por aí, né? 800 contos não é nada, né? Mas aqueles bem conhecidos que a gente já ouviu, todos eles, a grande maioria eu já narrei. Então eu conto que vocês mandem o link dos PDFs de contos que vocês... Se você lê um conto legal por aí, manda para mim, quem sabe eu consigo gravar. Manda no e-mail, o Fávaro Mestrado, né? O Fávaro sem acento, tá? Aí fica Favaro mesmo, né? favaromestrado@gmail.com. Se você tiver um conto legal também escrito por ti, que não seja muito longo, fala, Marcelo, eu queria que você lesse aqui minha obra. Pô, vou ver 300 páginas. Aí eu teria que parar o canal para começar a ler sua obra, né? Ou você não pode gravar para mim? Não, sim, poderia, mas ia levar assim meses. É um trabalho muito é difícil, né? Porque não é... A gente erra bastante ao ler, né? Principalmente se a linguagem é difícil. E depois para editar dá outro trabalhão também. Então, mas é claro que na medida do possível é um negócio que eu gosto de fazer, né? É um momento que a gente para toda a vida, e vocês também devem. Às vezes a gente está com problema, está com o coração oprimido, aí você põe o fone de ouvido e fala, vou ouvir aquela história ali para desanuviar. Porque mesmo sendo terror, o terror ficcional, ele sempre vai ser melhor do que o terror real. Aquele que a gente abre o site de notícia e vê, né? Então, vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Dá até um alívio ouvir uma historinha de terror que a gente sabe que não é verdade, né? Então aqui o alquimista ele encontrou o fantasma do Charles, que vinha perseguindo a família há tantas gerações, 600 anos já. Tá bom? Gostaram da história? Comente. Até a próxima.